Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, Região de Mojimirim, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Novembro de 2022. Formação, Conselho de Escola. Nós, do Conselho de Escola, para essa formação de reunião bimestral, nós estamos num trabalho desde os primeiros momentos, no começo do ano, agenciando os temas e a conectividade para poder estabelecer uma relação de debate com o colegiado escolar, que também é o seu principal meio de gestão democrática, em particular o Conselho de Escola e a PM. Esse Conselho de Escola, ele demandou na sua função de trabalho, que é precípua, de trabalhar a condição da existência da escola e se ocupar dos projetos de ontem, de hoje e de amanhã. Ele é um conselho de escola soberano. E o conselho de escola, nós passamos por essas formações durante o ano, onde começamos com uma programação tratando sobre as funções e derivações do conselho, a questão da gestão democrática, cidadania global. E agora, nessa reunião de trabalho bimestral, novembro, dezembro, nós agenciamos aqui a interlocução dos temas que são pertinentes ao momento e também por enfatizar que a SEDUC, através do seu setorial, Conselho de Escola, dispôs a nós, 16/11, o último, uma formação de reunião de trabalho, a quarta que a SEDUC também faz, para poder promover essa sintonia, esse refinamento das nossas intenções, para poder nos promover o alicerçamento do ano de 2022 a 2023. Então, sabiamente, essa formação, nós ofertamos um material pedagógico que é enviado para as escolas através de circular, e onde esse vídeo é replicado e multiplicado para todo o corpo docente, para toda a comunidade escolar, para todos os seus colegiados, grêmio estudantil, representações de sala, representações docentes de sala, colaboradores escolares, todos aqueles que trabalham e querem, estão no benefício da escola. Então, nesse momento, olhando para aquilo que é importante para nós, diante da nossa condição, o Conselho de Escola trabalha na função da gestão democrática, e na função da gestão democrática, ela vai se perguntar que caminho que nós estamos escolhendo para ocupar o lugar que devemos, Ou seja, saber que o caminho a ser percorrido ele é longo e complexo, mas nos faculta uma convivência melhor se todos nós tivermos dialogado, pensado, problematizado, debatido e, preponderantemente, na tomada de decisão, a maioria, assim, vencedora, consegue inaugurar o melhor para a unidade escolar. Então, sabiamente, numa frase escolhida através da nossa formação SEDUC, que aqui replico: democracia não é um lugar onde queremos chegar, mas o caminho a se percorrer. Perfeito, Ou seja, essa formulação, esse pensamento diz respeito a essa condição de que nós temos que nos atentar que a todo momento, a todo instante, a todo tempo, estamos no ofício da educação para com a legislação. E a legislação maior, a Constituição Federal, de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação, 1996, o Plano Nacional de Educação, 2014, o Plano Estadual de Educação, em 2016, ambas, o conjunto desse guarda-chuva de leis que abrigam a todos nós que somos oficiosos e também escriturários e servidores da educação, nessa condição de função democrática, onde o ambiente interno e externo transporta as nossas melhorias a ser atendidas por todos nós que aqui estamos e permanecemos. Então, a fundamentação da Constituição de 88 está lá no artigo 205, é manso, tranquilo,
educação, dever e dever do Estado, direito de todos. Então, essa condição daquele guarda-chuva maior que abriga a todos. Sabendo que abaixo dessa Constituição Federal grandiosa, nós vamos ter a LDB, como eu já disse, que no seu artigo 2º vai dizer, né, que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, solidariedade, que tem a finalidade de desenvolvimento do educando e seu preparo para exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Nada mais é aqui, para nós todos, que a função da educação, né? A função que essa educação transporta nas nossas condições. E, sabiamente, da função da educação, a própria função escolar, a própria função da escola, né? A escola e o desenvolvimento de potencialidades físicas e cognitivas, a inteligência e sabedoria aos nossos melhores, ou seja, a todos aqueles que estão na escola, e também a facilidade de inteligência e sabedoria a todos aqueles que estão pertencentes e de redor à escola. Ou seja, precisamos do ambiente sociomoral educativa. É por isso que nos perguntamos muitas das vezes sobre a relação com a função da escola. A equipe gestora, ela é fundamental nesse pressuposto, quando a verdade ela é condutora, ela é a engenharia que suporta a essência de ofertar a todos a movimentação para que esses instrumentos ocorram e a sua articulação nas instâncias de participação, incentivando promoção, incentivando convívio, incentivo e fortalecimento da aprendizagem de todos. Ou seja, pensar nesse ambiente socio-moral, educativo, ele é o pensamento do conselho de escola, ele é o pensamento da escola, ele é o pensamento da educação, né? Então, esse transbordo do papel da educação para a relação do seu interno e do seu externo é que está na nossa principal condição de atingir todos os nossos principais agenciamentos de que estão legislados, quando eu estou dizendo de que a todas as normas que foram constituídas pelo Conselho de Escola. E aqui nós podemos nominar algumas delas, né? Artigo 95 da Lei Complementar 444, de 85, o comunicado Secretaria da Educação, de 31/3 de 86, o comunicado SEI-COGESP, 27 de novembro de 87, a Constituição Federal, os artigos 205 e 206, o comunicado Secretaria de Educação, 10 de março de 93, a própria LDB, no seu artigo 2º, acabei de relatar, no inciso 7º do artigo 3º ao inciso 2º do artigo 14, o parecer Conselho Estadual de Educação, 67/98, comunicado conjunto SEI-COGESP, 29 de janeiro de 2009. Lei 13.005, de 26 de junho de 2014, Plano Nacional de Educação. Lei 16.279, de 8 de julho de 2016, Plano Estadual de Educação. E Resolução SEDUC 19, de 8 de março de 2022, Estatuto Padrão da Escola. Então, quando nós aqui estamos rememorando, né, essa forma, essa formulação, todo esse caminho pelo qual nós temos disposto a entender a belíssima e a principal importância do Conselho de Escola, porque muitas das leis o pensaram e os consignaram e trouxeram a sua qualidade, é para poder pensar que 2023 haverá um calendário do processo de constituição do Conselho de Escola. O que é fundamental é saber que se inicia 1º de fevereiro e o término é 10 de fevereiro. Ou seja, começa um processo todo a ser desenvolvido em relação à composição e organização. 10/2 a 15/2, comissão para composição do conselho. 15/2 a 23/2,
comissão para a composição de conselho de escola e equipe gestora. Cada ação proposta, um início e um término, de acordo com a organização SEDUC. Então, essas informações foram encaminhadas na resolução 19 de 2022. Então, olhar para que ainda desse calendário, nós vamos ter 23 de fevereiro a 28 de fevereiro, a equipe gestora, diretor de escola, COI e todos os GOI e todos os seus colaboradores colegiados estão realizando as assembleias e promovendo a composição para compor o conselho. E de que 4 de março inicia a vigência com esse colegiado numa ata e numa reunião de assembleia, e no próprio dia 4 já se inicia a inserção lá no sistema de gerenciamento de conselho de escola na sede, com a inscrição da sua ata e da sua composição. É essa importância que nós temos que consignar aqui e querer rememorar com a equipe gestora, com os colegiados escolares, de que o comunicado, o documento orientador do Estatuto de Escola, COPED 19, de 13 a 15 de junho de 2022, na página 8, traz o agenciamento de todas aquelas legislações que nós já tratávamos, e, em especial, fala da sua composição e a especificação da sua composição, Ou seja, temos aqui olhar para tudo aquilo que na composição do Conselho é agenciado, em especial a Lei Complementar 1374/2022, olhar para essas formulações e dar atendimento a elas dentro da composição do Conselho. Sabemos que esse Conselho, pela essa resolução SEDUC 19/2022, ou seja, temos escola 40% docentes, 5 de especialistas, 5 de funcionários, 25 de pais, responsáveis e alunos, e 25% de alunos. Ou seja, para que essa paridade e esse equilíbrio, e que a escola possa contemplar, nesse conselho de escola, tudo aquilo que está na sua representação, do edital, da assembleia, de um plano de ação e do seu estatuto. Então, queremos aqui dizer da importância desse registro, por isso que lá dia 4 de março já é feita a inserção lá na sede, no sistema de gerenciamento de conselho de escola, Queremos aqui saber o quanto é importante, lá propor que as organizações das reuniões mensais de formação e ou extraordinária sejam aquilo que de melhor faz a escola, pensar a aprendizagem significativa e olhar para o seu plano de ação, se perguntar onde estamos, escola, quais são as nossas melhores oportunidades diante algumas das nossas fragilidades, olhar para as nossas condições de melhores oportunidades e avançar naquilo que de melhor sabemos fazer, que é continuar e estar olhando para essa escola e trabalhando nessa escola democrática. Esse plano, ele é a fundamentação maior para aquelas parcerias que nós precisamos na gestão escolar. Olhar para que todos nós, com esse momento que temos aqui, eu, professor Marcelo Ferreira, professor especialista de currículo, filosofia e sociologia, responsável pelos colegiados escolares, Grêmio Estudantil, Conselho de Escola, quero aqui me agenciar e estar à disposição de saber pensar que essas formações que tivemos aqui por esse canal formativo, durante todo o ano de 2022, nos premiou com reunião de trabalhos bimestrais, a cada qual um momento de olhar para esses processos de formação. Olhar para esses processos de formação e saber que a escola também trabalha como encontro dos seus temas: direitos humanos, diversidade sexual e gênero, educação das relações étnico-raciais, cultura de paz, aprender a fazer, conhecer, viver junto, aprender a ser. Ou seja, respeitar a vida, rejeitar a violência, Ou seja, ser generoso, ouvir a compreender, preservar o planeta,
redescobrir a solidariedade. Então, quando eu quero aqui, né, estabelecer essas condicionantes, eu estou olhando para um processo macro que a escola desenvolve durante o ano. E essas formações são fundamentais. Então, desse momento inicial, na qual eu trago a ocupação maior em relação à reflexão de que o que devemos nos preparar para a finalização do processo e gerenciamento para os novos processos 2023. E agora leva a nossa reunião para aquela coisa tão fundamental que é o nosso calendário. Nós estamos em novembro de 2022, nós temos uma agenda SARESP, né? 30 de novembro, 1º de dezembro, e nós queremos sim olhar para essa oportunidade desta avaliação SARESP, dessa Olimpíada da Inteligência no Estado de São Paulo, e convidar a todos que estão na escola e aqueles que precisam estar para poder pensar a questão da busca ativa. Pensar o nosso fluxo escolar na objetivação de ofertar na legislação escolar a recuperação de todos os ciclos daqueles que possuem essa necessidade e dizer a todos que a fundamental importância da escola é acolher a todos que querem estar e permanecer na educação. Aquele encontro, professor, é possível? Como é possível? Vamos, nas respeitabilidades da legislação, atender esse nosso aluno, acolhê-lo e transportar ele na Educar em Ação, tempo a tempo, nos premiando nesse encontro para olhar para uma escola que dizemos que não queremos mais nenhum fora da escola, nenhum a menos, né? Esse belíssimo programa que nós já tivemos de busca ativa, nós já tivemos um nome no estado de São Paulo, quem falta faz falta, né? Que começou lá em 2016 até 2018, nós tivemos essas experiências. E que depois, ou até mesmo antes, nós já fazíamos um levantamento sistemático, semanal, né? E mensal, diário, anteriormente, semanal e mensal, para que a cada aferição pudéssemos ter o atentamento de seguir as instruções da legislação, de estar acolhendo esse nosso aluno que, por uma eventualidade de saúde, família, estado pandêmico, na qual nós ainda nos recolhemos, pensar que é possível ele ser ofertado e ser acolhido diante das adversidades que a vida nos traz. O que é fantástico dizer ao outro que ele não se perdeu, que a escola é sempre o ponto de encontro. Então, esse papel da escola de busca ativa, ela se estende de braços na rede protetiva, né? Quem são os nossos principais parceiros e amigos da escola? Desde a unidade básica de saúde do bairro, desde o sistema de busca gerenciado junto ao Conselho Tutelar, junto também à Promotoria Pública, a Vara da Infância e da Adolescência, ou seja, precisamos essas movimentações para poder nos encontrar e nos permanecer em educação. Desde a ligação, correspondência, a melhor maneira que encontrarmos de auxiliar o outro e a nós mesmos a estar dentro das nossas escolas. Então, esse agenciamento, essa parceria, ela visa, na busca ativa, elevar o nível de pertencimento e de soberania da educação. Soberania pelo qual nós precisamos tratar e nos preocupar, que hoje em dia, a última pesquisa encomendada pela Unicef, né, agora de 18 de agosto, foi feita uma pesquisa da educação brasileira pelo Instituto IPEC, e de 100 crianças, se estivéssemos com uma sala, 100 crianças, apenas 11 delas estariam na escola. As 100 crianças estão em idade escolar, querem estar e permanecer na escola, mas a evasão o faz a escola ser essa situação preocupante. De uma sala de 100, apenas 11. Então, se nós tivéssemos uma sala de 50, apenas 6, uma sala de 35,
de 45, teríamos 4 alunos. A média nacional, o que é preocupante em relação à tabulação de dados aferida pela Unicef. Ou seja, é um dado preocupante a relação da frequência escolar. Então, o nosso pedido, a nossa solicitação, o nosso engajamento da busca ativa diz respeito a olhar para esse momento em que queremos estar e permanecer na educação. E, sobretudo, olhar para a avaliação Saresp. A avaliação Saresp é a conjugação da nossa Olimpíada da Inteligência, né? Da sabedoria, em que nós somos chamados do eu já sei por eu não sei continuamente, para essa avaliação da folha em branco, aonde está ali a minha melhor opção, né? A avaliação Saresp ocorrerá 30 de novembro a 1º de dezembro, também é uma oportunidade da busca ativa também fazer esses agenciamentos, entendendo que até 2030 nós temos uma régua para poder atingir na melhor oportunidade nossa para atingir um ciclo que ainda é uma média internacional, mas que precisamos para o ciclo 1, no caso, os nossos supergigantes assim o chamam, né? As nossas escolas que vai do 1º ao 5º ano, um índice 7, um índice 6 para as escolas de 6º ao 9º ano e um índice 5 para o ensino médio. Ainda estamos nessa régua, colhendo os frutos das nossas necessidades, das nossas melhores oportunidades. Olhar para os nossos índices e convidar ao colegiado escolar compreender o que é meta Saresp é a nossa tarefa, é a nossa melhor oportunidade. Então, quero aqui, nessa formação, dizer que o envio desse material pedagógico nos faz a pensar o que é o Saresp, o que é esse índice, o que é um plano de ação para se pensar que todos podem estar e permanecer na escola. O que é esta fundamentação que nos faz escolher que podemos todos atingir os objetivos na qual nós somos chamados para esse momento da reunião de trabalho bimestral Conselho de Escola. Então, eu, professor Marcelo, aqui, quero agradecer por esse momento formativo, quero agradecer a vida de todos, todes e todas, por estarmos nesse ano pandêmico, né, precisando reformar as nossas condições de alicerçar na ciência as nossas saúdes, né? Quero aqui agradecer esse momento formativo desta 4ª reunião de trabalho bimestral da Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, né? Quero agradecer, sobretudo, a dirigente regional de ensino, a professora Regina Navas. Quero agradecer, sobretudo, ao núcleo pedagógico, né? A todos os professores especialistas de currículo, todos aqueles que estão e permanecem em núcleo pedagógico, para a gente poder realizar a nossa melhor oportunidade, que é se colocar em estudo, se colocar em ação, se colocar em conexão. Muito obrigado por essa oportunidade. Conto com vocês por esse mais objetivo dessa formação de Conselho Escola. Um grande abraço, até lá.